Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Você confere comigo a partir de agora os destaques desta edição. Saiba o que foi discutido na sessão ordinária desta terça-feira. Câmara altera o plano plurianual para realizar obras no prédio. Prefeitura suspende cobrança da tarifa de ônibus no dia das eleições. Chip consegue detectar 18 tipos de câncer em estágio inicial. E por que os carros atuais amassam muito mais quando batem do que os carros antigos? Essas e outras notícias no Boletim Câmara, que começa agora. Nós começamos o boletim com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, em ambos os sentidos, segue sem problemas de tráfego. É um bom momento para o motorista pegar a estrada. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, ou para quem segue sentido contrário aqui para Taubaté, também tem boa fluidez neste momento. As informações são do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra, do quilômetro 104 até o quilômetro 106, em Taubaté, a gente tem um registro de acidente. É na pista sentido Rio-São Paulo e o tráfego segue congestionado na pista expressa. E isso devido a um acidente que aconteceu. Há uma viatura no local fazendo atendimento e o tráfego flui pela faixa da esquerda. Lembrando que o acidente aconteceu no quilômetro 104, mas teve reflexo pelo menos até o quilômetro 106. Essas informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E a Câmara de Taubaté alterou o plano plurianual para acomodar as obras de ampliação do prédio. As informações são do repórter Lincoln Santiago. As futuras obras de ampliação do prédio da Câmara de Taubaté fizeram com que o plenário aprovasse em duas votações, no dia 24, o projeto de lei de autoria do prefeito, que altera o Plano Plurianual, o PPA. O Plano Plurianual é um documento que estabelece como será usado o dinheiro público durante o período de 4 anos. O PPA em vigência, a Lei 5.673, de 2021, compreende o período de 2022 a 2025. Quando foi elaborado em 2021, o PPA não previa a obra de ampliação do prédio do Legislativo. Com a mudança, a Câmara define investimento de R$ 4 milhões em 2024 e R$ 1.394.000 em 2025. O projeto depende de sanção do prefeito para que se torne lei. O projeto não estava na pauta, ele foi incluído na ordem do dia da sessão desta semana e aprovado em duas votações, como explicou o repórter Lincoln. A alteração não traz impacto para o orçamento municipal, apenas ajusta o plano plurianual, que havia sido elaborado em 2021. E você pode participar aqui do nosso programa. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, o DDD é 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E a Prefeitura de Taubaté suspendeu a cobrança da tarifa de ônibus nos dias em que houver eleições municipais. As informações são da estagiária Isabela Vieira. Foi publicado no dia 24 o decreto que suspende a cobrança da tarifa de ônibus nos dias 6 e 27 de outubro, quando acontecem o primeiro e o segundo turno das eleições municipais. A suspensão vale para o horário das 7 da manhã às 6 da tarde, mas é necessário apresentar o título de eleitor para embarcar. Nesses 2 dias, as catracas estarão liberadas e a frequência de ônibus deve ser a mesma dos demais dias úteis. A empresa de transporte será remunerada pelo transporte gratuito com base no custo operacional que será calculado pela Secretaria de Mobilidade Urbana após a prestação das informações a respeito da frota, quilometragem e pessoal. Então, se a escola onde você for votar ficar distante da sua casa, pode ficar tranquilo. Tem ônibus de graça ao longo do dia a partir das 7 horas da manhã, ou seja, 1 hora antes do início da votação, que é às 8 horas, e se estende até às 6 horas da tarde, ou seja, 1 hora depois do encerramento do horário permitido para a votação, que é às 5 horas da tarde.
Não é a primeira vez que a Prefeitura toma essa iniciativa. Em 2022, também foi oferecida essa gratuidade no segundo turno, que aconteceu no dia 30 de outubro. E uma biomédica brasileira criou um chip capaz de detectar 18 tipos de câncer em estágio inicial em apenas 15 minutos. A repórter Tânia Vinhas explica mais sobre o assunto. Um grande avanço na detecção precoce do câncer está prestes a transformar a abordagem médica e as perspectivas dos pacientes. E é uma tecnologia made in Brasil. Uma biomédica pernambucana, a professora Débora Zanforlin, criou um chip que promete detectar 18 tipos de câncer em estágio inicial através de um simples teste de sangue. E o resultado sai em apenas 15 minutos. Se tudo der certo, o diagnóstico será acessível principalmente para as pessoas de baixa renda e reduzirá drasticamente as filas no SUS, já que evita a necessidade de exames caros, como tomografias e mamografias. Batizado de Conquer-X, o biosensor em formato de chip mapeia marcadores sanguíneos específicos de diversos tipos de câncer, aumentando as chances de cura para até 70% com um diagnóstico precoce. Por ser portátil e acessível, o dispositivo pode ser facilmente levado para áreas remotas e cidades onde o acesso a testes e tratamentos é limitado. Além disso, por não emitir radiação, é uma opção segura para qualquer paciente. O chip ainda está em fase de estudos, então é preciso cumprir outras etapas antes que ele possa ser disponibilizado para uso geral. O próximo passo da equipe é expandir os testes para os Estados Unidos. Volto com vocês aí no estúdio. A obtenção de autorizações regulatórias, como a da Anvisa no Brasil e da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, é essencial para garantir a segurança e eficácia do chip. Ficamos, então, na torcida. E porque os carros atuais amassam muito mais quando batem do que os carros antigos, será que os carros estão mais frágeis? Talvez isso seja uma boa notícia. Mais informações com Lucas Levin. Acidentes envolvendo carros antigos e novos sempre levantam o debate sobre a durabilidade dos carros atuais. Normalmente, nesses casos, o antigo é exaltado por permanecer inteiro enquanto o moderno aparece todo amassado. Com a tecnologia que dispunham na época, os carros antigos eram por inteiro um compartimento de segurança. O problema era que, a cada batida, o risco do condutor e passageiro voarem pelo para-brisa era enorme. Já os carros modernos possuem o que é chamado de célula de sobrevivência. As estruturas em torno da cabine, onde vão as pessoas, são feitas de aços mais resistentes. A parte dianteira, onde normalmente fica o motor, e a traseira, que abriga o porta-malas, entorta em um acidente, cedendo para absorver o impacto e preservar a célula de sobrevivência. Para que isso aconteça, os carros novos são feitos de materiais diferentes, com aços mais maleáveis onde as batidas serão absorvidas e mais resistentes nos locais em que deve proteger as pessoas que ocupam o veículo. Além disso, carros modernos seguem regras mais rígidas de segurança. No Brasil, já são obrigatórios cintos de segurança de 3 pontos em todos os lugares, freios ABS e airbags duplos. E agora vamos com as manchetes dos principais jornais do Brasil e da nossa região. Jornal Vale destaca maior índice em 5 anos. Vale tem 43 mortes no trânsito em agosto. Com o saldo de agosto, o total de óbitos no trânsito na região chega a 247 em 2024, refletindo um aumento de 11,76% em relação ao mesmo período do ano anterior. O G1 traz como manchete: tempo seco. Em meio à nova onda de calor, cidades da região voltam a registrar clima de deserto. Taubaté foi a cidade com a menor umidade registrada nesta terça-feira, apenas 14%. O número, no entanto, não é o menor registrado na cidade neste mês. Há 2 semanas, no dia 10, a cidade teve 12% de umidade, sendo o menor índice dos últimos 9 anos. O portal da Câmara de Taubaté destaca: a audiência na Câmara de Taubaté debate Conselho de Assistência Social. A diretora de Proteção Social, Natália Graziela Moraes da Silva, apresentou a estrutura de assistência de Taubaté, que inclui os 6 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS,
o Centro de Convivência do Idoso, além de parcerias com entidades do terceiro setor, como são conhecidas as organizações da sociedade civil. No cenário nacional, a Folha destaca: maioria absoluta de incêndios que atingem o Brasil tem origem humana, dizem cientistas. Causas naturais, como os raios, por exemplo, explicam apenas uma parte insignificante do fenômeno. E, por fim, o destaque é do portal CNN Brasil. Israel alerta moradores deslocados do sul do Líbano para não retornarem às suas casas. Estima-se que 500 mil de pessoas tenham sido deslocadas no país, segundo o ministro das Relações Exteriores libanês, um dia após ataques israelenses terem matado mais de 500 pessoas. Um novo alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para incêndios no Vale do Paraíba. Segundo o mapa de risco, as chamas podem ocorrer até sexta-feira, dia 27 de setembro. Quem traz informações é o repórter Lucas Levin. Nos próximos dias, o estado será dominado por um clima seco e estável. Sem previsão de chuvas, a atenção se volta para a elevação gradual das temperaturas, que trarão uma sensação de calor e clima seco. Com isso, o índice de umidade relativa do ar deve cair no período da tarde, exceto na faixa litorânea. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado e requer atenção especial em áreas de vegetação. No Vale do Paraíba, a temperatura máxima alcança os 33 graus, com umidade abaixo dos 30%. Na Serra da Mantiqueira, a temperatura máxima chega aos 32 graus e a umidade também fica abaixo dos 30%. Em meio ao alerta de risco elevado de incêndios, a Defesa Civil destaca a importância de evitar acender fogos em área com vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovia, não usar fogo para limpezas de áreas rurais, não queimar lixo e não soltar balões. E a situação é realmente preocupante aqui na região. Na última segunda, a fazenda Paudalho, em São José do Barreiro, foi atingida por um incêndio de grandes proporções. De acordo com a Defesa Civil, a situação foi controlada já na terça-feira. A estrutura da fazenda não foi atingida. Esse imóvel tem uma grande importância histórica para o Brasil, já que foi visitada por Dom Pedro I no caminho a São Paulo em 17 de agosto de 1822, menos de um mês antes do Dia da Independência. Agora vamos com o nosso especial Eleições. Desde o último dia 21 de setembro, nenhuma candidata ou candidato poderá ser detido ou preso antes do primeiro turno, salvo em flagrante delito. A medida visa assegurar o equilíbrio da disputa eleitoral ao prevenir que prisões sejam utilizadas para prejudicar um candidato por meio de constrangimento político ou afastá-lo de sua campanha. A garantia está prevista no Código Eleitoral e vigora até 8 de outubro, 48 horas após a eleição. A lei prevê que integrantes da mesa receptora de votos e fiscais de partido também não poderão ser presos ou detidos no exercício de suas funções, salvo em flagrante delito. Durante o período, segundo o artigo 302 do Código de Processo Penal, está em flagrante quem for encontrado cometendo infração penal, acabou de cometê-la, for perseguido logo após situação em que se presuma ser autor da infração ou for encontrado com instrumentos como armas que indiquem possibilidade da pessoa ter sido autora de crime. Já as eleitoras ou os eleitores também não poderão ser presos ou detidos a partir de 1º de outubro, 5 dias antes da eleição, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Em relação ao eventual segundo turno, no dia 27 de outubro, a legislação estabelece que o candidato que estiver concorrendo não poderá ser preso a partir do dia 12 de outubro até o dia 29 do mesmo mês. Já os eleitores não podem ser detidos entre 22 e 29 de outubro. Agora vamos com as informações da previsão do tempo com o estagiário Murilo Henrique. Quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol e sem nuvens. Não chove. As temperaturas variam entre 18 e 34 graus. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 36%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h59 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia.
Obrigado pelas informações, Murilo. Com este tempo seco, fico alerta para evitarmos jogar objetos como garrafas de vidro e bitucas de cigarro em áreas de matas aqui na nossa cidade. E para a gente encerrar, no último dia 4, a gente noticiou que os atores Fernanda Torres e Selton Mello receberam 10 minutos de aplauso no Festival Internacional de Veneza 2024, após a exibição de lançamento do filme Ainda Estou Aqui, para uma plateia seleta. E no final, deixamos a pergunta: será que vem Oscar por aí? Agora o filme foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga de melhor filme internacional no Oscar 2025. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim para contar mais sobre este feito do cinema brasileiro. Agora é oficial. O filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga na disputa do Oscar de melhor filme internacional. O longa disputou com outras 11 produções, mas a decisão da comissão foi unânime. Não chegou a ser uma surpresa. Ainda Estou Aqui arrancou aplausos por onde passou e ainda levou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, o filme é uma adaptação de uma obra autobiográfica de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de sua mãe, Eunice, viúva de Rubens Paiva. Rubens foi levado pelos militares durante a ditadura e nunca mais voltou. Por décadas, Eunice buscou a verdade sobre o que havia acontecido com o marido e se tornou uma voz importante contra o regime, a favor da abertura dos arquivos e pela preservação da memória dos desaparecidos políticos. Segundo a atriz e diretora Bárbara Paz, presidente da comissão de seleção, o filme é uma obra-prima e este é um momento histórico para o cinema nacional. Ela destaca que o roteiro é um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar e que a atuação das duas Fernandas, Torres e Montenegro, é sublime. E os elogios a Fernanda Torres não vêm só dos críticos brasileiros, não. O jornal The New York Times publicou uma lista com as previsões dos possíveis indicados ao Oscar e colocou a brasileira entre as candidatas à categoria de melhor atriz. Segundo o texto, Fernanda entra na briga para ameaçar o favoritismo de Nicole Kidman, que levou o prêmio de atuação em Veneza por Baby Girl. Como eu já havia falado semanas atrás, esse Oscar seria uma reparação histórica, já que sua mãe, Fernanda Montenegro, merecia muito ter levado a estatueta em 1999. Seguimos na torcida. E para quem não vê a hora de conferir esse filme, anota aí na agenda. Ainda Estou Aqui estreia nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro. E hoje, a partir das 5 horas da tarde, tem Conexão Popular ao vivo com Miguel Cáter, sempre abordando um assunto atual e relevante para a nossa sociedade. Fica aqui o convite para você acompanhar a nossa programação pelo canal 4.2, com sinal aberto e gratuito para toda a população, e também pela Claro TV, canal 4, além disso, pelo nosso site, YouTube e Facebook. Para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quarta-feira, dia 25 de setembro. Ana Laura retorna amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté e eu te encontro hoje às 2 horas da tarde no Boa Tarde Taubaté. Um ótimo dia e até mais.